Bom dia. Quem tá acordado, quem tá me ouvindo, balança a mão aí, só para eu saber que tá todo mundo me ouvindo, porque é difícil, vocês acham que é fácil? É difícil falar aqui para um monte de telinha de computador, então preciso saber que vocês estão comigo. E para continuar, tem uma outra coisa que é muito importante, que é o passador de slides. Gente, eu não sei se o Érico levou. Ah, não, levou não. Deixou aqui escondido, ó, no meio das canetas. Típico bullying entre irmãos. Bom, gente, vamos lá então. Agora a gente vai fazer, eu vou passar para vocês um conteúdo sobre conteúdo. Eu vou mostrar para vocês como corrigir um grande problema no conteúdo do seu lançamento que está te impedindo de chegar na faixa preta. Esse problema é grande, ele normalmente é sutil. Não é fácil perceber que isso é um problema, a não ser quando você tem experiência, quando você já fez muito lançamento, quando você já analisou muito lançamento. Então é uma coisa sutil, mas é um problema grande. E agora a gente vai ver, nessa próxima hora, como é que você vai identificar que o negócio está acontecendo e como é que você vai corrigir esse problema. Tá? De onde veio esse problema? A gente tem um grupo chamado Insiders e onde a gente tem um acompanhamento mais de perto com eles. E uma das coisas que a gente faz, além de fazer Implementation Day e tudo mais, é fazer uma análise de lançamento. Todo Insider que faz um lançamento tem 1h30 lá com faixa preta para poder mostrar o lançamento e o faixa preta olhar, ver o que deu certo e o que deu errado. Além de análise de lançamento ser um acelerador na jornada do Insider, isso possibilita uma outra coisa para a gente. Possibilita a gente identificar padrões, cara, identificar problemas que estão acontecendo. Que eu não sei se vocês sabem, além de ter análise com Insider, o nosso time, a gente tem um time de faixa preta hoje dentro da Ignição Digital, que olha, que faz a que a gente chama de meta-análise, que ele faz as análises das análises. E aí a gente identifica os problemas que estão acontecendo de forma recorrente, tá? E a gente viu que muitos insiders tinham esse problema que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente pensou, cara, será que é só o insider mesmo? Será que faixa preta não tem esse problema? Porque vai que é um problema, bicho, é um problema que acontece e não tem o que fazer, não tem como prevenir, é um negócio que vai acontecer, você vai, quando acontecer, você vai arrumar. Só que a gente viu que não. Os faixa preta não tinham esse problema. E aí, a gente, inclusive, trouxe exemplos aqui do problema acontecendo e trouxe o exemplo de como é que o faixa preta faz o conteúdo sem esse problema. Então, por exemplo, faixa preta que vocês vão ver aqui, o Odilo Queiroz, no nicho de maternidade. Ele é faixa preta, já chegou a fazer 618 mil no lançamento. Flávio Délio, nicho de artes. Cara, esse do Flávio é incrível. Quando eu vi esse... Cara, quando eu vi o CPL1 dele, ele mostrando a parte de conteúdo, eu falei, caramba, não é à toa que é faixa preta, não. Ele é faixa preta, chegou a fazer 624 mil em um lançamento. A da GL Vipert, não sei se é alemão o sobrenome dela, nicho de finanças. Chegou, ela não é faixa preta ainda, tá beliscando a faixa preta, tá ali pertinho, cara do gol. Chegou a fazer 400 mil no lançamento. O André, nicho de advocacia, chegou a fazer, também ainda não é faixa preta, tá logo ali, cara do gol, chegou a fazer 685 mil reais no lançamento. Então, a gente vai ver isso aqui acontecendo. A gente vai ver exemplos dessa galera aqui, como é que elas fizeram o conteúdo de lançamento delas, né? Como é que eles arrumaram esse problema que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu falei, no Insider, por toda a quantidade de dados que a gente está o tempo inteiro levantando problemas. A gente até brinca, cara, tem o time ali de faixa preta, junto com o navegador, parece um cientista ali, olhando a análise, cara, o que isso aqui está acontecendo? E aí, na análise, o que aconteceu? O que ele falou? E aí, depois do que ele falou, a pessoa realmente cresceu, não cresceu? Cara, o pessoal está ali o tempo inteiro olhando para os problemas que estão acontecendo. E a gente viu o problema que eu trouxe aqui para vocês.
Qual que é o problema? O conteúdo dos CPLs, o Érico já acabou de explicar o que é CPL aqui, né? Conteúdo de pré-lançamento. Aqueles vídeos antes de abrir o carrinho. Naqueles vídeos você tem que dar conteúdo. Só que não é qualquer conteúdo, como a gente já vai ver aqui agora. O conteúdo que boa parte dos insiders estava dando lá. E imagino que se os insiders estão fazendo isso, vocês então, gente, eu aposto um chicabom que tem muita gente que está cometendo esse erro. Ele não é bom. E o que o conteúdo do seu lançamento não ser bom, o que ele implica? Que consequência isso traz para você? Ela vai ser aquele lançamento onde aparentemente você fez tudo certo, só que você não consegue vender. Você até capta lead, você bate a sua meta de lead, você consegue o número de inscritos que você queria dentro do seu lançamento. Os inscritos comparecem, você tem visualização nos seus CPLs, só que eles não compram. Geralmente é o que acontece. E aí tem o último, que é o clássico dos clássicos. Isso a gente já ouviu da boca de muita gente. Hugo, as pessoas adoram o meu lançamento. Elas vêm me agradecer depois. Nossa, que evento incrível. Amei este evento. Vou recomendar o evento para todo mundo. Só que elas não fazem o quê? Elas não compram. E, gente, lançamento serve para quê? Serve para vender. Não serve para alimentar o ego do especialista, não. Isso aqui, a terceira coisa, as pessoas agradecerem o conteúdo, alimenta o ego do especialista que, cara, ele fica inflado. Só que, infelizmente, não dá para pagar o boleto Facebook com ego. Não dá para contratar gente para o seu time e falar assim, ó, seu salário eu vou te pagar com o meu ego. Não dá para fazer isso. Não dá para ir no supermercado comprar comida com ego. Lançamento tem que vender. E não só vender, criar autoridade, tem outras coisas, tem o eco de lançamento, tá? Ele tem ecos, só que a função dele principal é vender. Se não vendeu, tem alguma coisa errada, por mais que as pessoas amem. E quando você erra no conteúdo, isso é uma coisa que acontece. As pessoas adoram, amam, te agradecem, mas na hora de passar o cartão, cadê? Ninguém passa. Ou muito pouca gente passa. Tá? Então a gente viu que tinha esse problema. E a gente falou assim, cara, a gente quer resolver esse problema antes de chegar na análise. Porque o que acontece? Dentro do Insider, a gente está numa posição muito confortável. Em teoria, a gente não precisa necessariamente resolver esse problema para todo mundo. Por quê? Todo mundo que lança vai ter uma análise. Quando a pessoa chegar na análise, o faixa preta vai ver e vai resolver com ela. Como resolveu? Quem chegou com esse problema numa análise, o faixa preta viu, pô, tá, resolver. Beleza, você vai resolver. Tem um problema no seu conteúdo, você está fazendo isso, isso e isso, você resolve assim. E tem a segunda coisa. Fazer uma solução e ensinar isso para as pessoas, para que seja replicável, seja uma coisa que a pessoa consiga aprender, e ela mesma aplicar, ela mesma fazer uma autoanálise e resolver, é difícil. Preparar essa palestra, eu estou aqui falando para vocês, mas isso aqui foi uma coisa que envolveu o time inteiro de faixa preta. Foi um monte de faixa preta, se não me engano, são 5, trabalhando em cima disso. Cara, conteúdo, o que está aqui? Não, como é que a gente ensina isso? Aí mostra para mim, ó, não, essa parte aqui não está tão clara, mas isso aí que você está falando é replicável, não é? Tá, volta, melhora, mostra para o Érico, ó, tal coisa aqui, melhora aqui. É difícil. Então, por que a gente fez isso? 2 motivos. Até dentro do Insider, a gente fala assim, cara, se isso é uma coisa recorrente, eu quero que o próprio Insider resolva isso para que ele chegue na análise com um problema novo. Quando a pessoa, o Insider ou não Insider, qualquer pessoa, cara, quando você resolver isso, você vai dar um passo além na sua jornada. Seu lançamento vai converter mais do que ele converteria se você não tivesse resolvido. Então, no contexto do Insider, né? Eu vou chegar ali com o Insider numa análise onde ele já está mais para frente da jornada, e aí eu vou ajudar ele a andar cada vez mais. É muito melhor pegar um Insider mais na frente da jornada, que eu posso trazer, ele está mais perto da faixa preta, pô, mais fácil trazer ele para a faixa preta, que é isso que a gente quer. E o segundo motivo, infelizmente nem todo mundo está no Insider, e a gente quer ajudar vocês também. Então, isso aqui não foi fácil fazer, mas a gente fez. Foi
O negócio deu trabalho, foi muito de volta, muito faixa preta envolvido, só que a gente chegou nessa forma de mostrar o problema para vocês, de forma que vocês aí, cada um de vocês, cara, se vocês prestarem atenção, vocês anotarem certinho, vocês vão ser capazes de resolver esse problema. Qual que é o problema? Conteúdo CPL não é bom. Beleza. O que significa o conteúdo do CPL não ser bom? Isso é a primeira coisa. Primeira coisa quando você tem um problema muito complexo que você precisa resolver, você precisa realmente definir o que é o problema. Então, a gente sempre falava, cara, a análise chega muita coisa ali, não tem conteúdo bom, conteúdo não tá bom, conteúdo não tá bom. Tá, mas o que significa o conteúdo não ser bom? Significa o conteúdo não mostra uma oportunidade dentro do CPL1. E se você ainda não fez o seu semente, se for fazer lançamento de semente, a mesma coisa se aplica para o seu lançamento de semente, tá? Você que for fazer o semente, onde tem CPL1 aí, leia lançamento de semente. É a mesma coisa. Mesmíssima, tá? Então, o conteúdo não mostra uma oportunidade. E, às vezes, ele até mostra. Só que não mostra de forma convincente. Então, anota aí, gente. Conteúdo de lançamento não serve para você simplesmente ensinar uma coisa, para você mostrar para o mundo que você sabe ensinar. Isso, conteúdo raiz, tem conteúdo raiz para isso. Isso depois lá dentro do seu curso, você tem coisa que você tem que ensinar, o que você tem que ensinar para a pessoa chegar na Roma. Conteúdo de lançamento serve para mostrar uma oportunidade para o seu avatar, para mostrar uma oportunidade para quem está te assistindo. É para isso que serve conteúdo, para nada mais. E não só mostrar a oportunidade, você tem que mostrar e convencer a pessoa tem que assistir aquilo e ficar convencida que aquilo é uma oportunidade. Se você mostrar uma coisa e a pessoa não se convencer, não adianta nada. Então ainda não é só... Tem gente ainda que simplesmente mostra uma oportunidade, mas não mostra de forma convincente, como a gente vai ver. E aí a gente foi dar um passo atrás. Cara, será que a pessoa realmente sabe o que é uma oportunidade? Então vamos definir, vamos voltar para o fundamento, vamos voltar para o básico. O que é uma oportunidade? A gente foi olhar na internet, a gente viu que muitos insiders, quando você perguntava, cara, me explica aí, o que é uma oportunidade? A pessoa não sabia. E aí a gente foi para a internet. Qual que é a definição, uma das definições que a gente achou de oportunidade ali na internet? Oportunidade é uma circunstância vantajosa para a realização de algo. Tá? Traduzindo isso para um contexto de lançamento, colocando isso aqui, aterrissando isso na nossa realidade. Oportunidade é uma circunstância vantajosa para se chegar a Roma. Roma, sua grande promessa. Oportunidade é quando você mostra uma circunstância vantajosa para a pessoa chegar lá. E o que é vantajosa? É algo que pode tornar a jornada da pessoa chegar a Roma rápida, segura, simples, confortável, barata, eficiente ou fácil. Pode ser uma dessas coisas ou pode ser mais de uma. Pode ser uma circunstância que torne a jornada mais rápida, mais barata e mais fácil de se chegar a Roma. Se você ensinar isso para uma pessoa, você está ensinando uma oportunidade. Então pode ser mais de uma, precisa ser pelo menos uma. E o que não é uma oportunidade? Isso é importante vocês saberem também. Sabe o que não é uma oportunidade, gente? Isso aqui, eu acho que muita gente está fazendo. Sabe como é que eu sei? Porque a gente olha os insiders. E eles estão fazendo, imagina vocês. Devem estar fazendo também. Não é uma oportunidade você ensinar um conteúdo que é puramente técnico. Ensinar um conteúdo puramente técnico não necessariamente é uma oportunidade. Inclusive, na maioria das vezes, não é uma oportunidade. Quando você entra técnico demais, na maioria das vezes, você não está ensinando uma oportunidade. Por que ensinar uma coisa técnica não é uma oportunidade? Porque quando você ensina uma coisa técnica, você está ensinando como fazer alguma coisa. Só que você não está mostrando que aquilo ali é necessariamente uma... Na maioria das vezes, aquilo que você está ensinando não é uma circunstância vantajosa para chegar a Roma. E assim, nos raros casos que é, você não está conectando aquilo ali, você não está mostrando, ó, quando você sabe fazer isso,
fica mais fácil chegar na Roma, porque fica mais rápido, mais eficiente, mais barato, o que quer que seja. Então, ensinar coisa técnica, gente, não é uma oportunidade por si só, a não ser que ele cumpra os critérios que a gente vai ver aqui agora. Boa parte das vezes não é. Então, vamos ver um exemplo aqui didático disso acontecendo. O Fabrício de Souza, nicho de natação para bebês, a Roma dele é: eu ajudo professores de natação a faturarem 15 mil por mês. Pô, puta Roma, tá de parabéns com a Roma. Só que a gente chega lá no CPL1 dele e olha o conteúdo que ele ensina. Eu que dou o play aqui ou a equipe dá o play dali? Eu dou o play? Eu. Vamos então dar início aos fundamentos das melhores técnicas de mergulho para bebês. Para você entender qual é o passo a passo para a gente saber a hora certa de mergulhar, nós temos que começar falando sobre a ambientação, que ela faz parte da progressão de ensino do bebê e é o primeiro passo que a gente tem que observar para poder realizar o primeiro mergulho. A ambientação ela consiste em sabermos quais são as restrições que esse bebê apresenta antes de iniciar a adaptação à nova rotina na piscina. E essas restrições são restrições ao ambiente, funcional, restrições à tarefa e a restrição estrutural. Se você é um profissional de natação para bebês ou quer entrar neste mercado, a primeira coisa que você tem que analisar é se o ambiente está favorável à prática. Se a piscina está aquecida ou se ela está fria, se a piscina é coberta ou descoberta, se o barulho que está acontecendo na região próxima ao ambiente está afetando o bebê, se ele está gostando ou não. Vamos voltar aqui, né? Porque senão vai ficar muito grande. Você entende? Ele entrou em coisa técnica. Ambientação, temperatura da água, o ambiente em volta, o humor do bebê. Está mostrando ali o que fazer nos primeiros mergulhos do bebê. Só que, o que é a Roma dele? Eu ensino professores a faturarem 15 mil por mês com natação. Cara, o que isso tem a ver com 15 mil por mês? Muitas vezes, essa é a típica coisa, por isso que eu falei, isso é sutil, gente. O professor de natação, ou o aspirante a professor de natação, vai ver isso e provavelmente ele vai achar muito interessante. É o problema dobrado. Porque não necessariamente, porque quando a coisa é horrível, cara, ela já tem uma repressão muito grande da audiência, você já saca na hora. O problema é isso aqui. Às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, putz, que aula legal. Só que você não criou oportunidade nenhuma na cabeça dele. E ele não vai comprar. Então você está falando um monte de coisa técnica, só que você não está conectando isso com a Roma. Não está mostrando uma oportunidade. Não foi mostrado um link direto com você saber a temperatura da água que a criança, para fazer uma aula de natação com a criança, com o bebê, com faturar 15 mil reais por mês. Não tem esse link. E aí, o expert que mora dentro de vocês, ou se você é um lançador, você provavelmente, quando você falar isso para o seu expert, você vai ouvir dele, ele vai falar assim, mas isso ajuda a chegar a Roma. Um professor que sabe a temperatura e sabe fazer o primeiro mergulho, ele vai ser um profissional melhor e isso vai permitir que ele faça 15 mil reais. E aí vem uma coisa que vocês precisam entender. O seu expert, ele vive aquilo ali, ele tem muito contexto daquela situação, ele sabe muita coisa. Quando você tem muito contexto, quando você tem muita experiência em alguma coisa, uma das coisas, além de você saber, você consegue conectar o ponto entre as coisas facilmente. Só que o seu avatar não é expert. Ele não sabe o que o seu expert sabe. Afinal, se ele soubesse, ele seria expert e não precisaria de você. Ou do seu expert. Logo, não é tão simples para o seu avatar conectar as situações. Vocês devem se lembrar, cara, de um assunto que vocês dominam, ou que vocês têm uma familiaridade maior. Às vezes você vai ensinar isso para alguém. Às vezes, por exemplo, quem tem filho, já tentou ensinar alguma coisa para o filho, aquilo ali está óbvio.
Mas como é que não sabe que o negócio é assim? Isso vai acontecer isso se ele fizer isso? Você sabe disso, porque você já tem um monte de experiência, você tem um monte de coisa na sua cabeça que é fácil para sua cabeça ligar uma coisa na outra. O seu filho não tem. Seu avatar é a mesma coisa. Ah, mas é claro que se ele souber dar o primeiro mergulho, ele vai ganhar 15 mil. Não, não é claro, não. Tanto é que, quando isso acontece, acontece aquilo que eu falei. Pessoas elogiam, mas não compram. Tá? Então, conteúdo técnico, sem contexto, não é uma oportunidade. Isso é um clássico. Se você for parar, olhar um lançamento que não está bom, muitas vezes ele está pecando exatamente nesse ponto. Pode olhar. Tá? Então, não basta... É uma coisa que a gente fala, né? Não basta você criar uma circunstância vantajosa. Ela tem que parecer vantajosa. Para quem? Para o avatar, para quem está assistindo. Se não parece para ela, por mais vantajosa que a situação seja no mundo, se não pareceu para a pessoa, não adianta nada. Você tem que conectar os pontos. Seu avatar não tem a mesma experiência, a mesma bagagem intelectual, se é que a gente pode falar disso, bagagem de conhecimento que você ou o seu expert tem. O dia que você entender isso, sua vida vai ficar mais fácil. Então, você tem que conectar os pontos. Tá, Hugo, então vamos lá, mas como é que eu vou fazer, então, para ensinar uma oportunidade no meu CPL1? A gente chegou, com a nossa experiência, em 2 arquétipos de conteúdo. 2 modelos de conteúdo, vamos dizer assim. Que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro modelo é o modelo da oportunidade e oportunidade amplificada, onde, resumidamente, a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Resumidamente, você vai mostrar uma oportunidade para a pessoa, depois você vai amplificar essa oportunidade, você vai tornar ela ainda mais atrativa. O segundo modelo é o jeito certo e o jeito errado, que inclusive é até uma derivação da oportunidade amplificada, como a gente vai ver, onde você mostra que o que ele está fazendo está errado e depois mostra o jeito certo de se chegar a Roma. Vamos entender cada um desses. Arquétipo da oportunidade amplificada. Então, como é que você mostra isso dentro do seu CPL? Vamos relembrar aqui, ó. Seu CPL está aqui, né? Bom que o Érico já escreveu para mim, não preciso nem reescrever. A gente tem Roma, história, Roma, prova, história e conteúdo. Tá? Roma é um destino atrativo. Prova é uma evidência que a Roma é possível. História é a procedência do método e a sua procedência como especialista. Mas mesmo depois de tudo isso, quando você chega no conteúdo, você tem que mostrar uma oportunidade, senão você perde a pessoa. Você tem que mostrar uma oportunidade. E o arquétipo da oportunidade amplificada, é um modelo para você fazer isso. Então, existem 2 formas de mostrar, de dar um conteúdo dentro desse arquétipo. A primeira forma tem a ver com aquela famosa frase. Gente, em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Não deixa de ser caolho, não. Só que naquele contexto, é rei também. Então, a gente chama a primeira forma, é a forma do rei caolho. O que é o rei caolho? Você precisa mostrar para a pessoa que ela não precisa ser o ás do negócio para ela chegar na Roma. Cara, você não precisa ser o melhor professor de natação do mundo, não precisa ser o Michael Phelps para conseguir faturar 15 mil por mês, não. Por que você precisa mostrar? Por que mostrar isso é tão poderoso? Gente, 99,999% das pessoas que te assistem não se consideram o melhor do mundo naquilo que elas fazem ou que elas pretendem fazer, não. E você mostrar para a pessoa que, você não precisa ser o melhor do mundo, você não precisa ser o campeão olímpico, você não precisa ser o formado com 4 PhD na cadeira principal de Harvard para fazer isso. Quando você mostra isso para a pessoa, isso é uma grande oportunidade. Poxa, então eu também consigo. Espera aí, se só precisa disso aí para fazer 15 mil, eu quero fazer, eu também consigo. Tá?
Como é que você causa essa sensação, a sensação do recaolho? Mostrando uma relação de muita demanda e pouca oferta. Normalmente, quando você vai entrar num mercado que tem muita demanda e pouca oferta, é uma oportunidade. Você mostrar que aquilo ali tem muita demanda e pouca oferta. Pô, se tem muita demanda e pouca oferta, basta que eu seja uma pessoa boa, que eu siga um método, que eu vou ter sucesso. Por quê? Porque tem muita demanda por aí. E não tem gente para atender aquilo ali. Então, você, uma pessoa que vou atender aquilo ali. E foi exatamente isso que o Érico sugeriu para o Fabrício, esse cara da natação, ajustar no CPL dele, durante uma análise de lançamento. Vamos ver. Quantas crianças de 0 a 3 anos tem no Brasil? Quantas crianças de 0 a 3 anos tem no Brasil? Eu não sei, mas esse número não é difícil de estimar, não. Acho que o IBGE tem, tá? Vamos tentar achar? Vamos tentar achar. Quantas... Eu pergunto já assim, ó. Aprendi com meu filho. Ele já pergunta de uma vez. 0 a 3 anos tem no Brasil. Ó, 11 milhões nessa faixa. Olha só, ele me fala mesmo. Isso de 2018, né? 2018. É razoável, né? Tem até o perfil. Vou chutar aqui. Não vou nem pesquisar muito a fundo, tá? Mas, ó, segundo o Google, existem 11 milhões de crianças. Então, vamos lá. Estou colocando aqui, tentando estabelecer. Cara, 11 milhões de crianças. Tem que estabelecer outra coisa também. Quando o pai vai para procurar uma natação de uma criança de 0 a 3 anos, geralmente ele procura o quê? O que ele está atrás? Ele está atrás de ensinar a menina a nadar mesmo ou ele está atrás de se conectar com a menina? Como é que você acha? Ensinar a nadar. Ele está ensinado a nadar. Ele está com medo de que aconteça algum afogamento pelo filho não saber. Show de bola. Então, a principal motivo... Aí você fala assim, o principal motivo da procura... Procura por afogamento, por um professor é medo de afogamento. Só um dado aqui, Érico. O afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças. É sério? Sério. Então, voltando aqui. Você viu que é diferente você ensinar o primeiro mergulho e falar, cara, tem 11 milhões de crianças. Você está mostrando demanda. 11 milhões de crianças. E é o seguinte, muito pai tem medo do filho se afogar. Afogamento é segundo. Quem aqui nunca ouviu uma história trágica de afogamento? Difícil. Não vi nenhuma mão levantada aqui. Se você, cara, se você não conhece, você já ouviu o amigo do amigo de alguém que, cara, teve um acidente, muitas vezes fatal, com a criança. Eu, por exemplo, tenho um filho vai fazer 4 anos. Quando ele fez 2 anos, o que eu fiz? Botei ele numa aulinha de natação, para ele aprender a se resgatar. Se ele cair na piscina hoje, ele, tipo, uma queda sem querer, ele não morre afogado. Ele sabe chegar na borda e consegue sair da piscina. Ou se não conseguir sair da piscina, ele sabe pelo menos segurar e ficar lá segurando um tempão, não vai morrer afogado. Eu morria de medo, já ouvi dezenas de casos. Então, você mostrar, olha o tamanho da demanda que existe. E aqui, quando você está falando uma demanda, você tem que usar o gatilho mental da razão. Você tem que mostrar o porquê que aquilo ali realmente é uma demanda muito alta. Sabe por quê?
Não funciona. Gatilho mental da mãe. O que é o gatilho mental da mãe? Sua mãe falava, meu filho, isso aqui é assim. Aí você perguntava, por que, mãe? Porque eu estou falando que é. É assim que eu estou falando que é. Infelizmente, gente, vocês não são a mãe do avatar de vocês. Então não funciona falar. Funcionava porque era sua mãe falando com você. Você precisa ser mãe de alguém para conseguir. Ó, quando é mãe, isso aí funciona. Quando não é, não funciona. Lembra, você precisa convencer o avatar. Então você precisa dizer, você sempre, quando você está mostrando, não adianta falar, não, mas veja bem, a demanda por professores de natação é muito alta. E a oferta é muito baixa. Não adianta falar isso, você tem que mostrar o porquê. Olha aqui, 11 milhões de pessoas. E gente, afogamento acontece, está aqui, ó, segunda maior causa. Os pais têm medo do filho se afogar. Tá? Então, gatilho mental da razão, obrigatório. É o famoso, não basta só falar que tem muita demanda, você tem que mostrar o porquê tem muita demanda. Lembra, é mostrar a oportunidade, mas mostrar de forma convincente. Você precisa do gatilho mental da razão para isso soar convincente. Se você não usar o gatilho mental da razão, não vai soar convincente. Você não é mãe do seu avatar, não adianta é porque eu estou falando que é. Você tem que mostrar o porquê, tá? Então, por que tem demanda alta neste exemplo? Porque tem 11 milhões, mais de 11 milhões de bebês de 0 a 3 anos. Medo de afogamento é a principal procura dos pais. Afogamento é a segunda maior causa de morte. Quando você coloca isso dentro de uma aula, é outra coisa. Um professor vai falar assim, putz, olha o tamanho da demanda e eu consigo aprender o jeito, né, de nadar com a criança e tudo mais. Não é uma coisa que eu preciso ser o Michael Phelps para aprender. Poxa, tem uma oportunidade aí para mim. E a gente que está buscando isso, porque se a pessoa está no seu lançamento com você, ela está buscando, no caso dele, aprender a faturar 15 mil sendo professor de natação para bebês. Tá bom? E é alta demanda, baixa oferta. Não adianta você falar que a oferta é baixa. Você tem que fazer o quê? Mostrar por que a oferta é baixa. Gatilho mental da razão, anota aí, na técnica do recaolho, ele é obrigatório, não é opcional, não é, fica melhor se eu usar o gatilho mental da razão. Você tem que usar. Sabe por quê? Eu sei, cara, a gente analisa as coisas que acontecem. Tem muito insider que, inclusive, tenta, ou às vezes é uma pessoa tentando fazer engenharia reversa, a pessoa tenta falar de demanda alta, só que ela não mostra por quê, ela só simplesmente fala, tem muita demanda. Tá? Então, você tem que mostrar o porquê que tem pouca oferta. E aí, no vídeo, né, a gente andou um pouquinho mais, mas chega uma hora que ele e o Érico conversando, eles chegam no seguinte dado. As universidades não ensinam profissionais, se você for lá na Universidade de Educação Física, não tem uma matéria ensinando as pessoas a fazer natação para bebê. Não tem pós-graduação disso. Então, você viu, demanda enorme e não tem ninguém formando. Agora, né, aí ele como especialista tem, porque eu fui lá, e aí tem toda a história da procedência do método. Aqui, ó, você está conectando com a sua história, mas você está mostrando aqui, ó, tem uma demanda gigante e não tem oferta, não tem ninguém formando esse tipo de profissional. E tem criança nascendo o tempo inteiro, fora as que já tem. E pergunta para um pai se ele não tem medo de afogar. Cara, eu não conheci nenhum pai que não tinha medo, quando o filho não sabe nadar, do filho não afogar. Tá bom? Então, não basta falar que tem pouca oferta, você tem que falar o porquê. E aí, aqui, você inclusive pode usar o gatilho mental da especificidade. Esse daqui é uma coisa que ajuda, sempre que possível, não é obrigatório, mas sempre, se possível, use. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo esse CPL, eu não falaria mais de 11 milhões de pessoas. Eu falaria, segundo o... tem que ver qual que é o órgão que falou, IBGE, 11.706.332 crianças hoje no Brasil, fora as que estão nascendo. Usa a especificidade. Tudo que é mais específico gera mais confiança. Tá? Então, o rei caolho, quando você mostra uma coisa que tem alta demanda, pouca oferta, ele mostra uma circunstância vantajosa para chegar a Roma. E mostrou, ó, você não precisa ser o campeão olímpico. Por quê? Porque tem alta demanda, pouca oferta. É um mar azul aqui para você navegar.
Você não precisa ser o melhor navegador do mundo. Só precisa ser um navegador bom bastante. E aí isso vai entrar lá na sua oferta, ali, ó, lá no final. Como é que você vira um navegador bom bastante? O caminho é seu produto. Mas a gente não está lá ainda. Você está primeiro criando, ensinando a oportunidade para a pessoa, o Rei Caolho ensina. O Flávio Deli, nicho de artes, como capturar de 100 mil a 1 milhão de reais para o seu sonho de viver de arte. Faixa preta. Vamos ver como é que ele fez isso no CPL dele. Durante 4 meses, nada. Vários nãos, nenhuma empresa tinha se interessado pelo projeto. Até que em dezembro de 2006, voltando de carro de uma viagem que eu fiz para o litoral de São Paulo, eu recebo uma ligação no meio da estrada da Brasal, a distribuidora da Coca-Cola em Brasília, me chamando para uma reunião. Eu marquei para o dia seguinte a reunião e saí de lá com um patrocínio fechado. 30 mil reais. É o equivalente a 66 mil reais em 2020. Era uma fortuna para uma companhia de estudantes da Universidade de Brasília. Dava para a gente fazer cenário, figurino, divulgar os espetáculos, pagar bem os técnicos, ficar mais tempo em cartaz, trazer o grande público. Deu para eu receber pela minha arte, chegar em casa contando para minha família que eu tinha ganhado dinheiro com teatro. Era só o começo. Sempre captando, renovando os patrocínios e por isso crescendo, eu vivi exclusivamente de teatro por 10 anos. A gente colocava 8 mil pessoas por mês nos teatros de Brasília. Rodamos com espetáculos por todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Santa Catarina. Era 2006, gente. A Lei Rouanet fechou aquele ano com apenas 600 milhões de reais captados. Nos últimos 3 anos, ela tem fechado em média recorde, 1 bilhão e 400 milhões, tirando o ano atípico aí de 2020. Pouca gente sabe, mas as verbas da cultura não param de bater recordes ano a ano. Presta atenção nesse dado. 15 mil empresas já patrocinaram via Lei Rouanet, de um total de 115 mil empresas que podem patrocinar. Ou seja, 100 mil empresas podem patrocinar pela lei de graça e ainda não patrocinam, pois ninguém mostrou o caminho para elas. É um potencial sem concorrência gigante. Era 2006, eu tinha 21 anos. Meu projeto foi enviado em... Tá vendo? Gatilho mental da razão. A diferença de um negócio, faixa preta. Quando eu vi esse negócio, eu nem artista sou. Eu falei, caramba. Na verdade, não foi caramba que eu falei, não. Mas eu falei, existe essa oportunidade inteira. Que massa, cara. Que legal deve ser um artista ao saber disso. Que legal deve ser um artista, a coisa mais padrão status quo da vida é que a arte não dá dinheiro. Opa, como não? Sei lá, mais de 1 bilhão, 1,4 bilhão de disponível ali, sei lá quantas mil empresas, e a empresa quer dar o dinheiro para a cultura lá, via Lei Rouanet, pelo menos foi isso que eu entendi, e não sabe, não aparece ninguém, porque ninguém sabe lá fazer na pessoa, sabe lá apresentar um projeto para a empresa. Tá vendo? Não é só falar, o mercado de arte tem uma grande demanda. Existem, sei lá, existe muito dinheiro aí disponível só esperando você. É diferente, ele está mostrando ali o porquê. Lei Rouanet e tudo mais. Então ele está mostrando. 115 mil empresas podem patrocinar e somente 15 mil patrocinam. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da demanda que existe aí, do mar azul que você está mostrando para a pessoa. 5 bilhões de reais são destinados para a cultura anualmente, pouquíssimas pessoas sabem como usar. Esse recurso está lá, mas só que ninguém sabe usar. Rei Caolho, gatilho mental da razão. Tá vendo? A pessoa está explicando o porquê, ela não está só falando, ela está mostrando. Tá? E aí, lembra aqui, ó, voltando aqui, na estrutura do seu script, tem um ingrediente aqui que é chamado gatilhos mentais. Eles entram sempre que você puder colocar. Não tem o lugarzinho certinho de colocar a urgência, não. No meio do conteúdo, ele usou, por exemplo, prova. Ele não só falou que tem 1 bilhão disponível, ele colocou o print de uma matéria. Tá? Ele usou o gatilho mental da história, dentro do conteúdo também. Uma história e a especificidade. Em 2016, com 21 anos, eu voltando do litoral, recebo uma ligação aprovando 30 mil reais num projeto que eu fiz no Word. Olha a especificidade. Está vendo gatilho mental ali? Você usa história, dentro da história você usa especificidade. Gatilho mental você usa o tempo inteiro, sempre que você pode usar. Tá?
Outro exemplo, Odilo Queiroz, subnicho de terapia, como faturar de 5 a 10 mil por mês, como terapeuta de sono, trabalhando do conforto da sua casa. Vamos ver. Tá? Pense que eu, com toda a minha audiência, não dei conta de atender 1% das mães que precisam de ajuda. Mesmo que eu vivesse 300 anos, eu não daria, porque é muita gente. São 2 milhões de bebês que nascem todo ano. Tá? E esse é um problema fisiológico e urgente. Não tem como você viver bem com privação de sono, porque é enlouquecedor. E olha só, de acordo com a reportagem da UOL, 70% dos bebês até 2 anos vão acordar à noite. E desses, 43% vão ter dificuldade intensa para fazer o bebê dormir. Certo? Se considerarmos que todos os anos nascem mais de 2 milhões de bebês e que a privação de sono pode levar a pessoa à loucura, podemos concluir que tem muita gente precisando de ajuda. Tá? Preste atenção nessa imagem. Ela mostra o comportamento das pessoas fazendo pesquisas no Google sobre o assunto sono infantil nos últimos 12 meses. Veja como o gráfico só está aumentando nesses últimos meses. Tá? A quantidade de mães buscando mais informação sobre como melhorar o sono dos seus bebês só vai crescer a cada dia. Isso só confirma, mais uma vez, o tamanho da demanda que existe nesse mercado. E uma terapeuta do sono do bebê tem a capacidade de ajudar cada uma dessas pessoas. Tá? Mas para isso, eu tenho que começar a desenvolver o teu olhar de empreendedor. Tá? Como meu pai costuma dizer, quem chega primeiro bebe água limpa. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque até o momento, com exceção de... Gatilho mental da razão. Tá vendo aí? Mais de 2 milhões de bebês nascem todos os anos. 70% dos bebês vão acordar e à noite 3% deles terão dificuldade intensa de dormir. Existe pouca oferta, pouquíssimas pessoas conhecem esse método, não é ensinado nas universidades. Também não ensina lá na universidade, sei lá, enfim, sei que universidade ensina isso não, mas não tem lugar nenhum que ensina. E, gente, sabe, meu filho de 3 anos, no primeiro ano ele acordava 5 vezes por noite. Ele falou, é enlouquecedor. Eu sei exatamente como é. Eu contratei 3 terapeutas de sono diferentes. Eu estava desesperado, assim, foi um momento desesperador, é enlouquecedor mesmo. Então cara, uma pessoa com um filho que não dorme, vende a mãe para contratar um terapeuta se for preciso. É enlouquecedor você não conseguir dormir. Então olha só a oportunidade que ele está mostrando. Ele está ali ensinando como é que você balança o bebê, se deixa chorar, se não deixa. Não é isso que ele está ensinando. Vocês entendem isso? Não é isso que está sendo ensinado ali. Já chegou a fazer mais de 600 mil no lançamento. Tá? Recaolho, gatilho mental da razão. Usou o gatilho mental da prova também, quando estava falando das estatísticas, colocou um print. Colocou a pesquisa no Google para mostrar, olha aqui como é que tem demanda, o gráfico só está crescendo. Usou o gatilho mental da urgência, é que por causa do tempo eu não pude tocar o vídeo todo. Ele falou, cara, quem chega primeiro bebe água limpa, sabe por quê? Isso é legal, principalmente se isso for íntegro. Falar para a pessoa, a gente está num momento desse mercado que é muito bom, mas não vai ser assim para sempre. Eventualmente, novos profissionais vão se formar. Quando esses profissionais se formarem, se tiver muito profissional, quem chegou primeiro e se estabeleceu, vai ter uma vantagem. Então, agora, você quer virar terapeuta de sono? Você está no momento certo. A hora é agora. Vai esperar para quando tiver mais difícil depois? Quando o mercado tiver mais oferta? Tem certeza que é isso que você quer mesmo? Tá? Usou o gatilho mental da urgência. Lembra, gente? Gatilho mental você usa sempre que você conseguir. Sempre que você usar um gatilho mental, o seu negócio vai ficar mais poderoso. Então, oportunidade amplificada é um arquétipo de conteúdo. Tá? E existem 2 formas de mostrar isso. Uma é o rei caolho. A segunda é o que a gente chama do jeito mais eficiente de chegar a Roma. Então, o Caio Velar, do início de relacionamento, lança uma especialista cuja Roma é ser um homem confiante e magnético a ponto de atrair aquela mulher e se tornar o número 1 na cabeça dela. Nicho de relacionamentos. Vamos ver como é que ela usa. Eu vou compartilhar a base da transformação.
2 passos fundamentais que representam o início da mudança e fazem um mundo de possibilidades se abrirem diante de você. São recursos simples e eficazes que estão ao seu alcance hoje e que vão te ajudar a quebrar o gelo e se sentir cada vez mais seguro na conquista, em vários aspectos da vida. E por que é importante que você potencialize a confiança em si mesmo? Olha, as mulheres percebem de longe quando você é um homem que não tem autoconfiança e instintivamente buscam os homens mais seguros, porque é esse tipo de homem que a faz se sentir protegida. E eu sei que isso pode parecer até um pouco conservador, mas a verdade é que mesmo as mulheres mais livres e independentes gostam de proteção e segurança em uma relação. Isso justifica a predileção por homens que transmitem força emocional e muita segurança em um relacionamento. Muitas mulheres, inclusive, gostam de parceiros dominantes. E não entenda aqui dominância como um sinônimo de ser machão, autoritário, dominador ou abusivo. Um homem dominante é aquele que é assertivo, tem personalidade e atitudes fortes. Esse homem é decidido, determinado e naturalmente viril, uma espécie de protetor ideal. E há uma teoria científica que explica isso. Como as fêmeas mamíferas nascem com um número limitado de óvulos, diferentemente dos machos que geram espermatozoides ilimitados ao longo da vida, elas tendem a serem mais seletivas em relação aos seus parceiros. Há evidências de que as nossas ancestrais também preferiam parceiros dominantes. Fêmeas que acasalavam com machos mais fortes costumavam estar melhor equipadas para manterem a si mesmas e seus filhos vivos e protegidos de predadores. Também precisamos considerar aqui um outro fator, que é a existência da testosterona, um hormônio que os homens possuem em maior quantidade e está ligado ao domínio. Ok, Larissa, Mostrando um jeito mais eficiente de chegar a Roma. Quer conquistar uma mulher? Ao invés de, sei lá, ficar bajulando, ficar aprendendo uma técnicazinha do que falar, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser autoconfiante. E às vezes isso não é claro para a maioria dos homens que estão buscando. E aí, gatilho mental da razão, né? Ela fala por quê que a pessoa autoconfiante tem a capacidade maior de proteção, e isso tem uma coisa ligada cientificamente com o jeito que o ser humano evoluiu. Então ele fala que a questão do mulher produz pouco óvulo, o homem produz mais espermatozoide por mais tempo, então ela tende a ser mais seletiva e ela vai buscar homens que têm que estão mais, que oferecem uma proteção e uma segurança maior na relação, tá? E aí ela vai lá e mostra isso para a pessoa. E esse lançamento fez mais de R$400 mil. Então você está vendo? Não está ensinando uma coisa tecniquinha, uma técnicazinha. Trabalhar a autoconfiança é uma coisa que qualquer pessoa consegue, tá? Então, e é um jeito mais eficiente de chegar lá na Roma. Então, recapitulando, arquétipo da oportunidade, oportunidade amplificada. Você pode optar ou pelo rei caolho, ou pelo jeito mais eficiente de chegar a Roma, ou pelos dois. Você pode, inclusive, usar o rei caolho no CPL1 e, por exemplo, usar o jeito mais eficiente de chegar a Roma no CPL2. Tá? Você mostra uma oportunidade, uma relação de demanda e oferta descasada, muita demanda, pouca oferta, depois mostra um jeito mais eficiente, poxa, ensinou mais oportunidade ainda, amplificou a sua oportunidade, tá bom? Essas são as duas formas. E aí a gente tem um outro arquétipo, o jeito certo e o jeito errado. Mas peraí, o que jeito errado tem a ver com o jeito certo? Cara, jeito errado, por que eu descobri que uma coisa está errada é uma oportunidade? Na verdade, o jeito certo e o jeito errado, como eu falei, ele é um derivado da oportunidade amplificada. Por quê? O jeito certo, o jeito errado, quando você aprende o jeito errado, isso, você aprender que o que você está fazendo está errado, que você estava fazendo uma coisa, você não estava ligado nisso, você aprende que aquilo ali está errado, é uma oportunidade. Por exemplo, se eu desculpo falar inglês estudando muita gramática não vai funcionar ou vai demorar muito mais, eu posso parar de perder meu tempo. Só de você saber que você está fazendo uma coisa errada, que você não sabia que estava fazendo errado, e parar de perder tempo com isso, é uma oportunidade. Quando você está lá, famosa frase, quando você está lá no fundo do poço, no fundo do buraco, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Parar de cavar. Mas para parar de cavar, você tem que ter noção que, na verdade, o que você está fazendo é cavar o buraco mais fundo. Então, só de você saber isso, é sim uma oportunidade. Tá?
E o jeito certo é a oportunidade amplificada. Então, o jeito errado é o jeito certo, né? Já que agora que você sabe que você está fazendo do jeito errado, depois você aprendeu o jeito certo, então não só, além de parar de perder tempo, você vai passar a ganhar mais tempo, ser mais eficiente naquilo que você está fazendo. Então, se você está usando o arquétipo do jeito certo ou do jeito errado, isso também é mostrar uma oportunidade. Só que você tem que executar esse arquétipo direito. E tem gente que até sacou, tem gente que saca, cara, não, vou fazer o jeito certo, o jeito errado. Saca porque, sei lá, viu lá na aula da fórmula, saca porque fez uma engenharia reversa de um lançamento que viu. Só que, para executar o jeito certo e o jeito errado, como uma oportunidade no seu CPL1, existem 3 elementos que são obrigatórios. Não é opcional, não é para deixar o negócio mais poderoso. É obrigatório. E aí, a pessoa, quando meio que sacou que é um jeito certo e um jeito errado e tenta fazer por ela mesma, ela não esquece de algum desses elementos. Então, você gosta de anotar? Essa é a hora de anotar. Anotar, grifar, botar a estrelinha do lado. Você percebeu que no seu CPL dá para ir? Pô, dá para ir pelo caminho, pelo arquétipo do jeito certo e do jeito errado. Saiba que tem que ter obrigatoriamente esses 3 elementos. Primeiro, escolher erros que o avatar comete achando que está certo. Tem que ser um erro que o avatar esteja cometendo e que ele esteja achando que está certo. Por quê? Se o avatar não está cometendo erro, se mostrar um erro para ele que ele não está cometendo, não é uma oportunidade. Nossa, existe um erro muito comum de quem tenta fazer isso para conseguir isso. Aí a pessoa olha e fala, pô, realmente, é um erro mesmo, muito burro, ainda bem que eu não faço isso. Não é uma oportunidade. Tem que ser um erro que a pessoa esteja cometendo. E tem que ser um erro que a pessoa esteja cometendo pensando que ela está fazendo do jeito certo. Porque se ela está fazendo do jeito errado, ela já sabe que ela está perdendo tempo. Você falar para ela, se você está fazendo isso, você está perdendo tempo. Ela, é mesmo, eu já sei disso. Então, não tem oportunidade aí. Ela não precisa de você. Ah, você está me falando uma coisa que eu já sei. Você perde a pessoa ali. Então, vamos lá, para um exemplo didático. Vamos ver isso na prática. Quando está explicando, parece óbvio, mas vamos ver isso na prática, tá? O Emerson Fonseca lança uma expert no nicho de emagrecimento, cuja Roma é equilibre seus hormônios naturalmente, elimine 10 quilos em 3 meses. Ó, uma puta Roma, mas vamos ver o conteúdo do lançamento dela. Segundo erro muito comum que atrapalha o emagrecimento é comer corretamente durante a semana e no final de semana comer de tudo, exagerar nas quantidades, como se o mundo fosse acabar no final de semana. Assim a conta não fecha. Você não vai conseguir. Vamos para frente. Gente, por que você falar isso para a pessoa não soa uma oportunidade? Quem aqui acha que se você comer um monte no final de semana, isso faz bem para um emagrecimento? Ninguém, né? Nem quem quer emagrecer. Pois é. Então você está falando, é mesmo? Isso é um erro? Eu sei que quando eu faço, eu sei que está errado. Não tem oportunidade nenhuma. Então tem que ser um erro que o avatar esteja cometendo achando que está certo. Então é um erro óbvio, né? Seu avatar não precisa de você, não precisa de você para saber disso, eu já sei. Tá bom? Como que daria para corrigir, por exemplo, esse erro? De repente, você ir para um lado, você mostrar que comer nos finais de semana traz um prejuízo maior ainda do que você imagina. Imagina você falar assim, cara, é o seguinte, você acha que essa escapadinha de final de semana aí você perdeu só 2 dias? Aí você vai mostrar, né? Quanto mais você mostrar e não só falar, melhor ainda. Você pegar e falar assim, cara, um final de semana errado, você perde 7 dias bons. Opa, de repente, isso daí já não é tão óbvio. Mas peraí, eu achava que eu só estava perdendo 2 dias, que aí eu recuperava o prejuízo na próxima semana. Não, meu amigo, você não vai recuperar, não. Você vai demorar 2 semanas para recuperar o prejuízo de um final de semana. Porque você perdeu 7 dias do que você já tinha conquistado. Então você tem que reconquistar o que você perdeu para ir avançar mais 7 dias. E aí gente, isso é uma especulação, tá? Eu não sou profissional da saúde, mas
você mostrar isso soa como uma oportunidade. Opa, então peraí, então é diferente de simplesmente falar que o maior erro é comer no final de semana. Isso é óbvio, tá? Então vamos ver um exemplo de como é que a DAGL, nicho de finanças, que tem a Roma, sair das dívidas por um valor até 3 vezes menor do que estão cobrando hoje, fez. Vamos ver fazendo de um jeito que deu certo. Ela trouxe o erro que o avatar dela tinha certeza que estava fazendo certo. Só que, na verdade, não é certo. Na verdade, né, qual que é o erro? Vamos ver qual que é o erro. Ela ensina a pessoa a fazer uma dívida 3 vezes mais barata, e ela falou, um erro que o meu avatar acha que ele está fazendo certo é quando ele não consegue pagar a conta, ele vai lá e pega um empréstimo. Pô, deixa eu pegar um empréstimo, que a conta já está vencendo agora, eu vou ganhar um respiro, vou me recompor, e aí depois vou me arrumar, e aí vou arrumar minhas finanças. Ela falou, cara, esse é o erro, pior coisa que você pode fazer. Outro quase faixa preta também, André, nicho de advocacia, ele ensina advogados a captar cliente toda semana, começando do zero. Tem um outro erro clássico, que ele também mostra no CPL dele. Os advogados acham que eles não estão ganhando dinheiro porque eles acham que o mercado está saturado. Isso, se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa acha que isso é um consenso. Ah, o advogado, se eu chutar uma moita aqui, vou assim com o advogado. Por isso que é difícil. Só que é um erro. E ele vai mostrar, a gente vai ver no CPL deles. Por que você pegar uma dívida para pagar a conta, para dar uma vou me recompor, para ganhar um fôlego, é a pior coisa que você pode fazer? E por que o mercado de advocacia não está saturado, não? E não, ele não vai só falar, ele vai mostrar. Vai usar o gatilho mental da razão. Tá? Sempre, gente, conteúdo, você sempre tem que usar o gatilho mental da razão. Por quê? O gatilho mental da mãe não funciona. Tá? Então, vamos ver a DAGL. Nicho finanças, dívida 3 vezes mais barata, erro, fazer mais empréstimo para pagar a conta. Vamos lá para o nosso primeiro erro. E qual é esse primeiro erro, Dagi? É pegar um empréstimo, pegar mais dinheiro emprestado quando falta dinheiro para pagar as contas. E eu tô falando de quando falta dinheiro para pagar qualquer conta, a primeira coisa que passa na sua cabeça é: onde é que eu vou conseguir mais dinheiro? Onde é que eu vou fazer mais um empréstimo? O alarme já estava acendendo há muito tempo, mas a coisa acontecia do tipo assim, eu preciso arranjar uma solução e ir a algum órgão. O que eu sinto é que esses empréstimos, eles foram, num determinado momento, sendo trocados por outros empréstimos, né? Quer dizer, em que o próprio banco dizia assim, olha, agora baixou a taxa de juros, então vamos pegar, você pega um troco, você paga o cartão de crédito, o cheque especial. Isso é um erro, porque agora o dinheiro que você trabalha o mês inteiro para ganhar, o seu suado dinheiro, você vai começar a fazer o quê? Entregar de mão beijada para o banco em forma de juros. E deixa eu te explicar como é que isso acontece na prática. Você viu, isso aconteceu comigo. Nos primeiros 60 dias que você faz isso, faz um novo empréstimo, você sim se sente leve, se sente aliviado, porque você pensa assim, putz, que bom conseguir resolver o meu problema. Só que a vida acontece, a vida continua, e normalmente o que acontece depois é que em algum momento você vai voltar a usar o limite do cartão, vai voltar a usar o limite da conta, porque imprevistos acontecem e nem tudo está no seu controle. O carro quebra, você ou alguém de sua família fica doente e agora você vai ter a parcela do empréstimo, a fatura do cartão, o limite da conta e tudo isso comendo mais da metade do que você trabalha o mês inteiro para ganhar. E é gatilho mental da razão. Jeito errado. Tá vendo? Tá sem dinheiro, cara, empréstimo não é o caminho. Não necessariamente. E ela mostra o porquê, tá vendo? Ela não simplesmente fala, ela mostra o porquê. Juro, banco. Tem uma hora que ela fala assim, cara, por que o banco te oferece isso então? Porque o banco ele quer ganhar dinheiro com juros. Ele quer cliente pegando dinheiro emprestado. É como ele ganha dinheiro. E você tá lá alimentando o banco ao invés de arrumar a sua vida. Tá? Então, gatilho mental da razão que ela usa, né? Porque você está entregando seu dinheiro suado de mão beijada para pagar juros de banco. E o banco gosta disso. Porque ele quer, é assim que ele ganha dinheiro, tá?
Você pode até ter um alívio mental, ela fala, nos primeiros 60 dias você tem esse alívio, mas, cara, a vida acontece. Imprevistos vão acontecer, do mesmo jeito que você ficou sem dinheiro a primeira vez por causa de imprevisto. Então, você não é pegar dinheiro para arrumar isso, você tem que aprender a lidar com esse imprevisto, né? E ela fala que no CPL2 ela vai ensinar isso. Vamos ver o André, nicho de advocacia, ensina advogado a conseguir cliente. O erro, achar que os clientes não estão ganhando dinheiro porque o mercado está saturado. Vamos ver. Primeiro erro, galera, é você achar que não está conseguindo clientes porque o mercado da advocacia está saturado. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa frase. Inclusive, eu acreditei nela por muito tempo. Está tudo bem se você ainda acredita nessa frase. Um dos motivos dessa frase ser quase uma verdade absoluta para muitos é que existem mais de 1.200.000 advogados no Brasil. Se contarmos os bacharéis de direito, que aí esse número dobra. Com tanto profissional assim, fica fácil concluir que, se você não está conseguindo pagar suas contas advogando, isso se deve por causa de um grande número de advogados no mercado. Não é isso? Acho que não, né? Vamos refletir. Acontece que ao mesmo tempo que temos esse grande número de advogados, temos também um número 30 vezes maior de processos sendo criados todos os anos. Isso mesmo, são 30 milhões de novos processos todos os anos criados no Brasil. O que isso significa? Isso significa que se todos os advogados do Brasil estiverem exercendo a profissão, você teria que ter praticamente 30 processos a mais sobre a sua responsabilidade a cada ano. Se você tem sobre sua responsabilidade menos de 30 processos ano, significa que algum advogado que entende bem as regras e estratégias do jogo da advocacia está ganhando seus clientes. E com o aumento da... Gatilho mental da razão. Existem mais de 1.200.000 advogados. É advogado pra caramba? Muito! Só que qual é o problema? Tem 30 vezes mais processo. E aí ele fala, se você não está fazendo 30 por ano, meu amigo, não é culpa do mercado não, porque processo tem. Ele fala, né, mais pra frente, ele fala, gente, quando é que isso vai acabar? Nunca! Quando é que o ser humano não vai ter mais conflito um com o outro? Enquanto o ser humano existir, vai ter conflito. Enquanto tiver conflito, o mundo vai precisar de advogados. Tá? E aí ele fala de comoditização, que você precisa se diferenciar, e quem se diferencia tem espaço no mercado. Você não precisa ser o melhor advogado do mundo, não, porque tem espaço para todo mundo, tem 30 vezes mais processo. Tá? E quando não tem um diferencial, aí o cliente busca um mais barato. Então você precisa, não é só ganhar o processo, ele fala depois, você tem que ganhar o processo no preço certo, né? Não quer ser o advogado que dá desconto. E ele fala que você precisa se diferenciar para isso. Então, ele está mostrando uma oportunidade ali. Cara, não é por falta de demanda que você não está trabalhando, não. É porque você não sabe se diferenciar. E como é que você se diferencia? E agora você fez a pergunta certa. Não é falta de... Você só não sabe o que fazer. Eu vou te falar o que você tem que fazer. Tá bom? Olha como isso já abre caminho para a sua oferta. Olha como isso já abre caminho. É diferente de vamos aprender a cláusula parágrafo 1º da lei, sei lá quanto, do ano 1970. Cara, não é isso. Tá bom? Então, segundo elemento é o gatilho mental da razão. Primeiro elemento, tem que ser uma coisa que o avatar está cometendo achando que ele está fazendo certo. Erro que ele está cometendo achando que está fazendo certo. Segundo elemento, gatilho mental da razão. Terceiro elemento, conectar o erro com a Roma de forma direta. Por que isso é obrigatório? Lembra que eu falei? Seu avatar não consegue conectar as coisas, não. E não é culpa dele. É só que ele não tem a mesma bagagem de conhecimento que o seu expert tem. Então, o expert tem que conectar as duas coisas. Se não conectar, não vai soar como uma oportunidade. Não de forma convincente. Tá? Por exemplo, a Laís, nicho de confeitaria, ela tem uma Roma que é ganho de 2 a 5 mil reais vendendo bolos em buttercream, trabalhando da cozinha da sua casa. Eu vou pular o vídeo dela, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Ela vai ficar falando de como é que faz um buttercream, que o buttercream é um isolante térmico do bolo, isso evita o bolo de desmoronar na frente dos clientes. Ela fala, cara, todo erro, né? O erro é usar a cobertura errada.
a cobertura que não isola o bolo termicamente. Só que o que é a Roma dela? É ganhar de 2 a 5 mil reais vendendo bolo. Em que eu saber a cobertura certa me ajuda a ganhar de 2 a 5 mil reais? Não está claro. E, gente, isso é sutil. Eu juro para vocês, se você é expert, você sabe do que eu estou falando. Se você é lançador, cara, isso vai acontecer com o seu expert. Na cabeça do seu expert, isso é óbvio. Só que na cabeça do avatar não é. E quem é que tem que ser convencido da coisa? Não é o expert, é quem? É o avatar. Porque quem é que compra? É o avatar. Você tem que conectar as coisas, você tem que conectar seu conteúdo com Roma. Lançamento não é para alimentar a ego do expert, não é para o expert ensinar o que ele gosta. Tá? E se uma coisa casar com a outra, melhor ainda. É para vender. Vai ter um momento, vai ter um curso inteiro para o expert ensinar, dúvida, cara, trabalhar com gente comprometida é maravilhoso, ele vai se amarrar. Agora, o lançamento ali é a hora de vender. E quem tem que conectar é você. Ou você tem que instruir, conduzir o seu expert a conectar essas coisas, quando ele estiver ensinando. Tá bom? Eu vou passar o vídeo da Laís. E aí eu vou te mostrar só como a da AGL conectou a coisa, né? Como ela conecta o fato da pessoa achar que é com dinheiro que ela vai resolver a vida dela com a Roma dela. E ó, se você já cometeu esse erro, já saiu desesperado atrás de empréstimo, a gente está aqui para começar a resolver isso. Lá na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou mostrar exatamente como negociar sem fazer novos empréstimos, sem ter dinheiro para pagar à vista. Porque agora tudo que você precisa saber é que ir atrás de mais dinheiro antes de se organizar financeiramente é um erro que te impede de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Porque fazer isso vai fazer com que você aumente mais a sua dívida, aumente mais os compromissos que você tem para pagar ali dentro do mês, ao invés de resolver de fato os seus problemas. E, gente, muitas vezes essa conexão, ela é uma coisa mais elaborada, muitas vezes não é. Vocês viram o que ela falou? Não é com dívida que você vai conseguir pagar a sua dívida 3 vezes mais barato. Não é pegando mais dívida. Que, inclusive, muitas vezes a pessoa acha que é. Ah, não, eu vou pegar uma dívida mais barata para pagar aqui. Aparentemente, segundo ela, não é. E essa é a Roma. A pessoa está ali para aprender a quitar uma dívida de forma 3 vezes mais barata. E ela está falando, não é pegar mais dívida que vai fazer isso. Vocês entenderam? É só ela falar, ela estava falando, falou, ensinou e conectou com a Roma. Sem mistério. Mas essa conexão, ela é obrigatória. Lembra, o seu avatar, não, o que é óbvio para o seu expert, muitas vezes não é óbvio para o seu avatar. Ele não tem a bagagem de conhecimento que o seu expert tem. Experts que estão me ouvindo, as pessoas, o que é óbvio, para vocês é óbvio. Para eles não é. Eles não têm a bagagem que vocês têm. Você precisa conectar. Então, esses são os 2 arquétipos. Vamos só recapitular o que a gente viu aqui. Então, oportunidade é uma circunstância vantajosa para você chegar a Roma. Você vai ensinar algo que torne a jornada rápida, segura, simples, confortável, mais barata, mais eficiente ou mais fácil. Ou várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Existem 2 arquétipos de conteúdo, 2 modelos de conteúdo. Vocês não precisam inventar a roda, não. Pensa em todo o conteúdo que você tem, como é que você consegue encaixar tudo que você tem, toda a Roma que você conhece, ou você ou seu expert, dentro desses modelos. Que modelos são esses? A oportunidade é a oportunidade amplificada, sendo que tem 2 formas de você usar esse modelo. A fórmula do rei caolho, muita demanda, pouca oferta, e o jeito mais eficiente de chegar a Roma, simplesmente mostrando um jeito mais eficiente de chegar até a Roma. Em todos os casos, gatilho mental da razão é obrigatório, não é opcional. Não existe mãe da parada. E o segundo arquétipo, o jeito certo e o jeito errado. Você vai mostrar que a pessoa está
cometendo um erro achando que está fazendo certo, né? Então, são 3 elementos para usar esse arquétipo. É um arquétipo muito poderoso, mas tem que ter esses 3 elementos. Não é opcional, tem que ter. Quando você for, seu expert estiver fazendo lá o script do seu CPL1 ou o script do seu semente, você tem que ticar essas 3 caixinhas, que são escolher erros que o avatar comete achando que está certo, ele tem que estar cometendo e achando que está certo. Você tem que usar o gatilho mental da razão. Tem que usar, gente. Gatilho mental da razão, tem que usar. E terceiro, você precisa conectar com a Roma. Não é óbvio para o seu avatar. Isso é muito... Eu estou realmente batendo nesse terceiro ponto, que as pessoas acham... Porque é ruim, muitas vezes, você falar uma coisa que parece que é óbvia para você, mas lembra, para ele não é. Lembra, se você tem filho, se você tem sobrinho... Tenta ensinar uma coisa que é óbvia para um adulto, para uma criança que não tem a bagagem de conhecimento que você tem. Você vai ver que não é, tá bom? Tem que conectar as 3 coisas. É isso aí, gente. Façam isso, resolvam esse problema do conteúdo. Isso por si só já vai ajudar, já vai melhorar, já tem um potencial de melhorar bastante a conversão do seu lançamento. Antes de eu sair, a equipe pediu para avisar. Vai ter um exercício, certo? Agora é a hora, aproveitar que vocês estão no hype, que o conteúdo está fresco para vocês. Vocês vão dar o melhor de vocês para escrever qual oportunidade você vai ensinar no seu CPL1. Qual oportunidade você pretende ensinar? Qual arquétipo você vai utilizar? Como é que você vai traduzir essa oportunidade dentro daquele arquétipo? Usa este tempo para isso, gente. O negócio está fresco, você não tem que acertar. Você não tem que sair com o script do seu conteúdo pronto, mas você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo, tá? Não fica só escutando, não. Aproveita. Já é um momento que você já tirou um tempo da sua vida para estar aqui com a gente. Vamos dar um passo à frente, né? Não só aprender, vamos já aplicar da melhor forma. Cara, não tem que ser perfeito, tá? Mas faz o melhor que você puder. Escreve aí qual oportunidade você vai usar no seu CPL1 ou no seu lançamento de semente, se for o caso, você esteja fazendo lançamento de semente, qual oportunidade, qual arquétipo, tá? E é isso. A Kate é que sabe as coisas todas aí, mas eu sei que agora vai ter um exercício, ela vai falar quanto tempo vocês têm, como é que a coisa vai acontecer. Gente, só complementando